senhor. O senhor abre a boca ali, os caras vão na sua cabeça. Naquela ocasião eu estava nativa, né? Ia dar É isso que não. Mas agora não, já fiz o podcast, já bati, né, mano? Não, mas processar ainda não pode processar. Tá ao vivo? Vai, gente. Qual câmera de mim, Matheus? Essa aqui? Aquela ali, né? Então eu já abro pra mim e já falo. Aqui é um normal. Beleza. Mesmo. Tá bom. Pronto? Boa noite. Quase que eu falei boa tarde aqui, ó. Você acredita? Boa noite aí, todos os nossos ouvintes da página aí. Nós estamos recebendo aqui o Coronel Vila. Coronel Vila já foi comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar de Londrina. O senhor foi comandante do Choque também, na minha época, Choque, né? Do Choque Caveira. Para quem não sabe, é Caveira. Choque é Caveira. É Caveira, né? Isso. Foi comandante também da P2. Uhum. E aqui nós vamos fazer as perguntas pro coronel aí. E o coronel, se o senhor quiser responder, é bom, né? Não, vamos responder. Né? Lá, tranquilo. Então, o coronel, a primeira pergunta que eu vou fazer pro senhor, coronel, o senhor já foi perseguido politicamente? Sim, fui perseguido. Houve um episódio na minha vida em que eu era comandante do 5º Batalhão e eu estava já quase há 4 anos comandando o batalhão. Numa eleição eu apoiei um candidato específico e o outro ficou enciumado, né? Aí o que aconteceu? Esse que ficou enciumado, já vamos falar quem que é esse cara aí. Esse camarada, ele procurou o comando geral e pediu a minha remoção. Só que eu não sabia. Eu estava voltando de uma viagem de férias, cheguei no quartel, conversei com o meu pessoal pela manhã, trabalhei na rua o dia inteiro, sempre gostei de rua, fui para a rua, tudo. Final do expediente, fui para o quartel para despachar. E quando eu estava indo embora por volta das 17h30, dessa segunda-feira, a minha secretária, olha que coisa, né? Soldado Gil, abençoada Soldado Gil. Soldado Gil, ela pegou, ela me chamou, ô comandante, eu posso falar com o senhor um minuto? Como eu achei que podia não ser urgente, eu falei, pode ser amanhã? Eu falei, não tem que ser hoje. Aí, tudo bem. É sério? É sério. Aí eu abri a porta, entrei com ela um pouco no comando, ficamos em pé. Ela falou assim para mim, a minha secretária, o senhor sabia que o senhor não é mais o comandante do batalhão? Eu falei, não, isso aí é bizu, não tem nada disso aí. Não. Já tá rodando em rede social. Tá rodando, né? A bizu que tem é que tem um coronel, coronel eu prefiro preservar, né, que tá falando nos grupos que você já saiu do batalhão. Esse coronel, ele era apoiador do Thiago Amaral, o deputado. Mas ele não sabia de nada também? O Thiago? Não, o outro coronel. Sabia. Ele tá por dentro também. Sabia. É um coronel aí de Arapongas, o cara, sabe? É o Proximidade? Oi? Proximidade? Não entendi. Tem um policiamento de proximidade. Não é esse aí, não. Não, é outro. Não. Esse aí a gente vai falar dele depois. Tá? É outro, né? É outro. Aí o que acontece? Eu peguei, quando eu saí na viatura, indo para minha casa, eu já comecei a pensar, poxa, será que é verdade? Eu vou perguntar para o comandante geral, né? Aí mandei uma mensagem, comandante, tudo bem? Está havendo alguma movimentação entre os comandos aqui da região? Ele foi homem, entendeu? Falou o seguinte, sim, está havendo. E nas palavras dele expressas, os Amaral pediram a sua cabeça, tá? E você vai acabar se queimando. Aí eu perguntei, mas eu vou para onde? Ele falou, você vai ou para Rolândia, assumir o 15º Batalhão, ou vai para o 4º Batalhão de Maringá. Embora o 4º Batalhão seja mais distante, eu sou de Londrina, eu falei, eu prefiro o desafio do 4º Batalhão. Até ele falou o seguinte, não esperava diferente de você, né, porque é mais desafiador. Mas aí eu fiquei pensando, rapaz, ainda na viatura, o motorista também não sabia disso, tá? Foi tudo escrito, tá? Aí daqui a pouco eu escrevi para ele assim, comandante, já que a manobra que está sendo feita em relação a mim não é técnica, ela é política, eu posso me articular por aqui, o senhor se importa? Ele falou, não, pode se articular. Aí eu comecei a fazer contato com a sociedade civil organizada e falar, ó, cara, porque eu não apoiei o Thiago, tá? Eu estou sendo transferido. Eu vou ser transferido, ele pediu para mim isso aí. Isso aí quem falou foi o comandante geral. Eu estou falando isso aí, essa questão de processo porque judicial. É verdade. Porque é verdade. Você, eu gosto de processo judicial, eu confio no coronel Hudson.
Eu tenho certeza que no processo judicial, se um dia acontecer, ele vai falar a verdade. Isso aconteceu. O Coronel Hudson não vai negar. E tem outros oficiais que participaram de uma reunião na quarta-feira que sabem dessa história também. Eu espero que eles tenham hombridade, porque isso foi falado expressamente pelo Coronel Hudson na frente deles, os coronéis. Tá? Vou chegar na quarta-feira já já. Muito bem. Aí, como a sociedade civil organizada começou a ligar para a CESP, para o Comando Geral, e até para o governador que estava chegando de viagem naquele dia, foi surpreendido com a notícia, inclusive, como começaram a metralhar o governo e o Comando Geral, o Coronel Hudson me mandou por volta das 7h30, falou, Vila, tá pipocando aqui bastante pedido, tal. Tenta conversar com o Thiago. Tenta resolver essa situação. Aí eu escrevi para ele, Thiago, vamos conversar, cara. Vamos bater um papo. Ele não me respondeu. Quando foi por volta das 20 horas, 20 ou 21, amor, 20 horas. 20 horas. Ele não respondeu, quer dizer, tava bicudinho, né? Aí eu falei, já entendi, cara. Aí eu comecei para cima. E aí eu fui para a comunicação social minha, da P5. Eu falei, me coloca no grupo da comunicação social. E a Adriana, minha esposa, já foi para a rede social. Então, quando me colocaram no grupo da comunicação social do 5º Batalhão, eu agradeci a imprensa pelo trabalho que nós desencadeamos juntos ao longo da minha trajetória. E aí eu falei expressamente, estou sendo transferido por pedido do Thiago Amaral. Falei, tá lá. Tá? E essa conversa minha que eu tentei falar com o Thiago também está até hoje no meu celular. Tá aqui. Eu tenho isso aí. Muito bem. Aí começaram a bater. A imprensa já levou, o Heraldo Farias veio, bateu, veio a imprensa começou a moer, e a sociedade civil organizada ligando para o governador e tal, tal, tal. Aquela noite foi uma noite pesada para mim, né? Não houve nenhum retorno em relação à definição se eu ficaria ou não. No outro dia pela manhã, bem cedo, me liga o comandante-geral, o Coronel Hudson. E ele falou o seguinte para mim, Vila, a sua situação foi revertida. Você permanece. Só que ele tinha marcado já uma reunião para quarta-feira, lá em Curitiba. Tá? Isso era terça de manhã. Mas foi revertida? Foi revertido. O governador não quer. Thiago deu um tiro no pé. Você é forte na sua região, você vai ficar aí. Tá bom? Eu só queria que você fizesse um vídeo dizendo que foi fake. Aí eu falei, não, eu não vou fazer isso. Aí por isso que ele fez o vídeo depois, tá? Olha só, eu falei, eu não vou fazer isso, comandante. Eu posso até falar o seguinte, né? Que eu vou ficar no batalhão, mas se o senhor quiser falar que foi fake, pode falar. Não tem problema. O senhor é meu comandante. Posso fazer um vídeo então? Pode. Só que ele não falou que foi fake. Se você pegar o vídeo dele, se você tiver gravado aí, ele não fala que foi fake. Ele fala que, ó, houve um comentário, tal, 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 que ia acontecer, mas não vai, o comandante Luni vai permanecer aí. E aí, diante da situação, claro que o governador, que tinha uma boa relação, né, com o conselheiro do Tribunal de Contas, pai do Thiago, né, e com o Thiago, eu imaginei que ele ia negar esse acontecimento. Ele negou. Na quarta-feira à noite, ele foi ser entrevistado pelo Silvano Brito e ele falou assim, não, isso aí é conversa como é que é? Fofoca de WhatsApp, de comadre, uma coisa assim, né? Aí eu fiquei chateado com a resposta do governador, mas como eu estava nativa, não ia questionar o governador, fiquei quieto. Isso foi na quarta noite. Na quarta de manhã foi marcada uma reunião. Na quarta de manhã. Essa reunião era para tratar das articulações das transferências. Quem assumiria, estava na mesa de reunião, quem assumiria no meu lugar no 5º Batalhão era o Tenente-Coronel Tordoro. Tenente-Coronel, então. Ele assumiria. Fiquei muito chateado com ele. Porque para assumir o 5º Batalhão, toda vez que você faz um ajuste de troca de comandantes, os comandantes conversam. Ele me passou a perna, cara. Todoro? Claro, ele sabia, não me falou nada. Ele sabia, não me falou nada, ele assumiu o 5º Batalhão, pô. Tô falando Todoro, Tordoro. Que é pastor, que é evangélico. É, esse aí que prega. Esse aí mesmo, tá? Ele assumir, não teve a hombridade de me ligar e falar assim, vou assumir no seu lugar, vamos conversar, cara. Não, eu ia ser surpreendido nessa reunião, né? Que foi mantida sob o pretexto de que era para tratar de assuntos operacionais e não teve nenhum assunto operacional. Foi um assunto político. E aí ele falou, o comandante-geral falou, estava eu, o coronel Gustavo, estava o coronel Tordoro,
estava o chefe do Estado-Maior, na época o Coronel Price, e estava o comandante-geral, o Coronel Woodson. Ele falou, ó, essa reunião aqui é para definir isso, mas voltamos atrás, demosquetear, saquetear quer dizer última forma, não vai mais ter isso aí, tá? E o Vila continua no 5º Batalhão. Aí ele falou assim, você demonstrou que você tem muita força com a comunidade. Eu falei, obrigado, comandante. E permaneci. Mas eu fiquei muito chocado com a cara de pau do coronel na minha frente, não ter a hombridade nem de quando a gente saiu de falar assim, ó, desculpa aí, eu não sabia nada disso aí. Ele sabia que ele assumiu o comando do 5º Batalhão e não me falou nada. E eu, por uma questão de disciplina, porque eu estava na ativa, e a situação estava sendo tratada politicamente, fiquei quieto, engoli, e tive que ouvir do governador, que era conversa de comadre, mas não era não. Não era não. Minha esposa viu as mensagens, meu motorista viu as mensagens, e o que eu estou falando aqui, o coronel falou na frente desses coronéis que eu te falei. Eu duvido, eu não posso acreditar que se um dia houver uma ação judicial, o comandante-geral, agora secretário de segurança, não é mais secretário de segurança, coronel Hudson, coronel Gustavo, meu amigo, irmão, camarada, tá? E o Teodoro vão ter a covardia de negar isso, porque isso foi tratado na reunião. Foi tratado na reunião. E foi revertida a situação. E nisso, o Thiago teve que enfiar o rabo no meio das pernas e engolir essa situação. E eu permaneci. Permaneci até a minha promoção de coronel. Mas essa promoção de coronel aí, ela não veio para ter um pretexto para poder tirar. Não, eu tinha, não tinha como. Ou já tinha, não tinha tinha como, direito? não tinha como eu não ser promovido pela pontuação que eu tinha, pela antiguidade, pelo merecimento. Eu era a bola da vez, não tinha jeito. Mas, na minha percepção, aproveitaram o ensejo, um bom argumento, você foi promovido, agora tem o ônus e o bônus. Né? Agora não tem espaço. Agora não tem espaço. Agora não tem só mais. Eu queria assumir o CRPM, pô. Sou daqui. Não. Você vem aqui para Curitiba, cara. Vai assumir a DDTQ, Diretoria de Tecnologia e de Desenvolvimento. Foi uma situação horrível para mim, né? Até porque eu tinha aspiração política. Eu não escondia de ninguém isso. Eu queria ser candidato a prefeito da cidade. Então, o que acontece? Eles quiseram me apagar, sabe por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa que dei a cara para bater. Então, eu atendi a imprensa nos momentos mais felizes da polícia e nos momentos mais delicados. Sempre, nunca designei. Sobretudo quando era um momento delicado, complicado, alguns comandantes se escondem e mandam os assessores. Eu ia lá e falava, você vai ver na minha trajetória que eu sempre dei a cara para enfrentar questões difíceis e sempre defendi a minha tropa. Então, isso acabou acontecendo, né? Eu permaneci no comando, fui promovido, fui para a DDTQ. Eu não sou técnico em tecnologia, embora tenha aprendido bastante, foi uma escola para mim aquilo ali, né? Mas não é segredo para ninguém que a vontade que se tinha, que eu tinha na época, era de assumir o 2º CRPM. E pela minha trajetória seria uma tendência natural, né? Eu sou de Londrina, saí coronel, eu podia muito bem, como já fizeram em outros momentos, ficar com o coronel que está lá, que ia se aposentar logo em seguida, ficar um pouco com ele, se aposentava e permanecia, mas não quiseram. Tá? Então, isso aí de fato aconteceu. Foi um momento difícil da nossa vida, né, amor? Porque eu fui para Curitiba, eu percebi que havia, sim, uma certa hostilidade em relação à minha pessoa. Tá? Quanto tempo o senhor ficou lá em Curitiba? Eu acho que talvez um ano, um pouco menos de um ano, né? Eu tive que alugar um apartamento lá, fiquei com a esposa, ficava 2 semanas aqui e 1 semana lá comigo, né? Ficava comigo. E eu voltava todo final de semana para casa. Mas foi difícil. Isso atrapalhou, porque seria uma forma, observe, eu vejo assim, tá? Isso ninguém me disse, eu vejo assim. Como todo mundo sabia que eu tinha a pretensão de sair prefeito da cidade, foi uma forma de me apagar. Porque naquela ocasião, eu tinha muito contato com a imprensa, eu aparecia muito, né? Então eu era forte. Eu era forte como um pré-candidato. Então, pô, vai competir com quem? O deputado estadual, que tentou te transferir, né? Então é o seguinte, manda o cara para lá para acalmar todo mundo e fica lá. E foi isso que aconteceu. Escuta aí, atualmente o deputado ele é prefeito hoje, Sim, né? sim. O senhor, como residente em Londrina, Uhum. o que o senhor está achando da administração dele nesse pouco mais de um ano aí? Nossa. Antes disso, o coronel, ele tem o dedo dele de acabar com a Rotan. Não, isso eu não posso. Eu não vou afirmar isso, porque
Eu acredito que não, tá? Eu acho que essa era uma ideia já do alto comando e técnica, tá? De pensar o seguinte, não tem por que ter rotan e choque. Não é que eu concorde, tá? Mas esse é o pensamento. Ter rotan e choque fazem praticamente o mesmo serviço na rua. É só essa Só questão. muda o nome. Só muda o nome. Então, o que acontece? O choque absorveria a rotan. Então, a rotan não acabou, tá? Pelo que eu sei, não acabou. Ela seria, não sei se foi, absorvida pelo choque. E continuaria no mesmo volume de viaturas, de equipes, etc. Então, essa de fato é uma estratégia de aplicação. Não, eu não acredito que tenha mão dele. Não acredito. Se tem, isso me surpreenderia. Até porque ele não tem nenhuma ascendência sobre a polícia militar de caráter técnica, né? Eu não conheço, pelo menos. Tá, e o que o senhor está achando da administração dele? Pascoal, Fala a verdade. eu vou falar a É verdade. independente aí do que aconteceu. Vamos lá. Quando eu fui candidato, eu sempre falei. Eu como candidato a prefeito, eu tinha experiência administrativa, porque eu comandei o maior batalhão do estado, comandei a 4ª Companhia Independente, que hoje é 30º Batalhão, que abarca uma parte da cidade, os 5 conjuntos, que é maior do que a maioria dos estados, das cidades do estado. Pega a Zona Norte ali, né? Toda a Zona Norte, né? Vai até Lindóia, vai até Leonor, né? Santo André, pega tudo aquela parte lá, né? Hoje pega até aqui, né? Pega Bela Vista do Paraíso, 1º de Maio, Alvorada, Sertanópolis, né? Hoje ampliou. E eu tinha essa experiência administrativa. Era coordenador de despesa, sabia tudo. E o Tiago eu já dizia isso, ele era deputado. Então ele não tinha uma responsabilidade territorial específica, como é o caso de um administrador de Não, verdade. ser deputado estadual é muito mais fácil do que prefeito. Claro que sim. Porque deputado estadual recebe as emendas, distribui as emendas para os municípios, os prefeitos apoiar ele na próxima, né? É assim que funciona, é muito mais fácil ser deputado. É muito mais fácil. Eu sabia que ia ser uma tragédia. E da minha percepção, está sendo uma tragédia. Tanto é que fizeram até um apelido carinhoso para ele, né? Já falei. Tem um apelido carinhoso, né? Eu fiz uma publicação e usei. Qual que é o apelido carinhoso? Tiago Matagal. Quero deixar bem claro que eu não estou dizendo que ele é o Tiago Matagal, eu estou falando que eu ouvi, né, matérias que ele fala que o pessoal falava Tiago Matagal. Tanto que na minha publicação eu não falo Tiago Matagal acusando-o disso, né? Embora a gente possa entrar nesse assunto já. O apelido depois é a própria população. Foi isso que eu fiz. Quando eu fiz a publicação, eu falei, ele está sendo chamado, inclusive, de Tiago Matagal, porque, de fato, a nossa cidade tá um matagal, cara. E eu vou falar, por exemplo, em relação a essa questão do matagal. Tá? Porque chove, porque é verão e não sei o quê. Mas quando você tem um planejamento, tá, você consegue considerar, porque isso é sazonal, acontece em período do ano. Você consegue fazer um planejamento para que o envidamento de esforços para fazer essa roçagem da cidade, ela se dê mais nesse período em que chove mais, para evitar que isso aconteça. Outro dia me perguntaram, mas como é que faz aí na licitação? Você coloca no edital. Coloca no edital. A empresa já sabe que no período tal ela vai ter que ter mais trabalhadores, mais maquinário, mais tal. Eu tenho essa percepção, que é uma questão de planejamento. Eu aprendi isso na polícia, porque muitas coisas sazonais, e você também lembra disso, Pascoal? É assim, por exemplo, a gente sabe que vai ter Operação Verão. A gente já sabe que vai ter Operação Verão. Então, a Secretaria de Segurança, a Polícia Militar, ela já vai conseguindo os recursos logísticos, os humanos, fazendo planejamento. Antes já vai, cada batalhão vai ter que dar um pouquinho de cara aí para trabalhar aqui, de policial e tal. Ele faz um planejamento e quando chega a hora de lançar, tem viatura, tem uniforme, tem tênis, tem diária, tem tudo, entendeu? Então isso é planejamento, é uma coisa que você já prevê. Final do ano tem Operação Verão. Então a gente tem que fazer isso. Então o administrador tem que ter isso em mente. Não adianta lamentar. Olha, porque estamos no litoral e o batalhão aqui tem poucos policiais. Espera aí. Mas você passou o ano inteiro sabendo que ia ter Operação Verão e não fez nada? Eu acho que essa questão do mato na cidade é a mesma coisa. Você sabe, eles próprios falam, mas esse período é um período que chove mais. E tem sol e chuva. Pô, se você sabe disso, cara, faça a previsão. Então, isso é uma questão de administração. Essa é a percepção que eu tenho. Esse é um exemplo que eu dei. Mas eu não consigo visualizar na administração do prefeito Tiago Amaral nada que tenha sido feito de bom na cidade. O cara outro dia foi fazer uma obra lá na calçada da Rajagabaglia, em Londrina.
Ele fez até um lançamento, levou. Isso aí é coisa pequena, cara. Isso é coisa pequena, você nem deveria fazer isso. Isso é obrigação sua. Você devia recapear essa cidade, né? Asfaltar, nós temos tantos problemas já conhecidos. Estrada dos Periquitos, lá perto do Limoeiro, em que quando chove, o pessoal não consegue sair de casa para ir para a escola, porque é puro barro. Tanta gente fazendo plano, criticando. Na época da campanha falou que ia resolver. Não resolveu. Não resolveu. Pior, notícia que chegou. Tá aí. Foi feito um corte na previsão orçamentária para investimentos no ano que vem na ordem de 80%. Cara, se há 80% em investimentos, se agora não estão fazendo nada pela cidade, nós estamos com esse caos na saúde que vocês estão vendo e prometeram que ia resolver. Ele falou que ia tirar a saúde da UTI. Continua fundada na UTI a saúde da cidade. Tá? Se ele não conseguiu fazer nada nesse ano, com um corte de 80% em investimentos, ele vai fazer o quê? O ano que vem, 2027, vai ser o ano das trevas em Londrina. Outra coisa, não vou falar o nome do deputado, nós estamos em pré-campanha, mas eu conversei com um deputado federal que tem trazido várias emendas parlamentares para a cidade de Londrina. E ele me disse o seguinte, cara, eu trouxe milhões em investimento para fazer estrada, para fazer isso, fazer aquilo e tal, mas nós não conseguimos fazer, sabe por quê? Porque não tem projeto. Não tem projeto. O risco de que esses recursos de emenda parlamentar federal retornem é imenso. A cidade, por falta de projeto, até a iniciativa privada, Pascoal. Então, se você não tem um pessoal especializado em licitação, porque ele tem que ter lá o pessoal. Você quer ver? Para fazer os projetos que funcionam. Você quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Reforma do Zerão. Reforma não, né? Revitalização, desculpe, do Zerão. É uma obra importante, tá? É um lugar frequentado pelas pessoas, para prática esportiva, para encontro, para diversão, eventos. É muito bacana lá. Aí a empresa que começou a fazer a obra parou. E aí a prefeitura, eu acho que talvez por força contratual, não tenho certeza, mas aplicou uma multa de R$438 mil para essa empresa. Aí resolveu revogar a aplicação da multa. Por quê? Porque eles falam o seguinte, porque houve um problema no procedimento licitatório. Então nós vamos perdoar a multa. Peraí, cara. Como assim? Tá errado isso aí, tá errado. Peraí. Se houve um erro no procedimento licitatório, houve um erro, houve inércia da prefeitura. Quem fez o procedimento licitatório errou. Então não adianta vir aqui a público e falar o seguinte, vamos perdoar os R$438 mil. Tá? Até você pode, para viabilizar que a obra seja realizada. Mas então você fala o seguinte, vamos apurar onde houve o erro no procedimento licitatório, porque isso é dinheiro público, velho. Isso é dinheiro público, você não pode perdoar assim. Né? E se for perdoar para que você tenha um bem maior, que é uma obra grande, então você acha quem é o cara que errou e responsabilize o cara. Não é assim que acontece na polícia? A polícia, o cara vai lá e erra, o que o comandante fala? Vamos instaurar um procedimento para verificar se o procedimento dele foi bom, foi correto ou não. A prefeitura deveria ser a mesma coisa. Não falar o seguinte, a procuradoria veio e falou o seguinte, pode revogar esses R$438 mil de multa. Eu acho errado. Você tinha que localizar quem foi que errou. Na polícia, se você errar no procedimento licitatório, você é punido, cara. Você é punido. Entendeu? Então, nós temos um cuidado enorme ao fazer procedimentos licitatórios dentro da polícia para que nós tenhamos o máximo de transparência possível, para que o edital seja o mais perfeito possível. E nós temos, dentro da polícia, dentro da Secretaria de Segurança, pessoas especializadas nisso, tanto que não dá erro. É muito raro você falar que houve um erro no Estado em relação à licitação. Pelo menos não tenho conhecimento. E quando chega lá o secretário de obras, a Câmara Municipal, e fala assim, ó, a gente tem que ver o que é mais importante, né? Se é mais importante a consecução da obra ou o perdão dos 438. Vocês estão preocupados com multa? Eu estou preocupado com a obra. Não, cara. Você pode ser um excelente empresário, secretário de obras, um engenheiro, sei lá o que você é, na sua empresa privada. Na sua empresa privada você faz o que você quiser. Com dinheiro público, não. Dinheiro público não é coisa de ninguém. Dinheiro público é coisa de todos. Então, se você errou,
você tem que responder. Hoje, a lei de licitação, ela fala que para que você responda por improbidade administrativa, deve ser demonstrado o dolo. Hoje mudou a lei de licitação. Antigamente não era, era mais genérico. Se fosse antigamente, já tinham pegado os caras. Só que isso não quer dizer que não houve irregularidade. Talvez não improbidade administrativa, mas o cara tem que responder pelo erro que ele praticou no procedimento licitatório. Volto a dizer, é coisa pública, velho. Houve prejuízo. Qual prejuízo? Nós estamos agora entrando em junho, e a obra do Zerão não foi concluída. Isso já é prejuízo. Prejuízo. É prejuízo, né? Outra coisa, abrir mão dos R$ 438 mil, reitero, é prejuízo. É improbidade, cara. Não, para ser improbidade, no erro do procedimento, ele tem que ser demonstrado o dolo. Tá? Eu não quero crer que a pessoa que fez o procedimento licitatório, nesse caso, teve a intenção de fazer isso. Ela errou apenas, entendeu? De qualquer maneira, há um prejuízo. Então, quem errou deve ser responsabilizado não à luz da improbidade administrativa, mas de outra forma, no âmbito administrativo. É importante, até do ponto de vista pecuniário, né? Quando o governo municipal, estadual, federal tem que pagar um prejuízo em relação ao erro de um funcionário, existe o direito ao regresso. O Estado, o município paga, mas ele pode entrar com ação de regresso contra o funcionário tem que pagar, velho. Né? Isso, por exemplo, acidente de viatura. O policial foi lá, tá errado. Bateu em alguém. Felizmente, nem sempre isso acontece. O Estado, às vezes, ajuda o policial, mas acontece muito caso, você sabe, Pascoal, do Estado pagar, tá? E depois o Estado entrar com ação de regresso contra o policial tem que pagar, cara. Né? Eu, particularmente, eu tenho a concepção, falando disso que eu acabei de falar, de que o policial militar, estando de serviço, sendo uma atividade operacional, e tendo que, por exemplo, imprimir mais velocidade na viatura, o acidente pode acontecer e o Estado deveria amparar o policial. Tá? Deveria dar amparo para o policial, porque senão o policial acaba se acovardando. Essa é uma das pautas minhas como pré-candidato, inclusive, tá? Dar auxílio jurídico para o policial em situações de confronto, situações de acidente com viatura, psicológico. Tem que ter, tem como achar policial na mão. Ô, coronel, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Repreende dinheiro público. Tem informações que o prefeito de Londrina, ele alocou a esposa de um prefeito de Cambé na Coab, pagando R$18 mil. E tem informações que o prefeito de Cambé alocou a esposa do primo do prefeito, o vereador Antônio Amaral, lá em Cambé. Isso aí, você acha que é nepotismo cruzado? Nepotismo cruzado. Por quê? Nepotismo cruzado, né? Nem tomaram cuidado, né, pessoal? Vou falar a verdade, nem tomaram cuidado. Assim, sabe, eu acho que nessa administração estão havendo alguns atropelos e logo, logo o Ministério Público vai pegar. Mas será que pega mesmo? Porque a conta que... Vou dar um exemplo. Uma resposta quente lá em Curitiba. Recurso que era destinado ao Consema. Tá? Recurso que era destinado ao Consema foi desviado para a Secretaria da Educação. Da Educação. Aí falam assim, que existe uma emenda no Código de Posturas do município, na Constituição do município, que permite isso. Mas, de qualquer maneira, eu acho que isso é imoral. É moral. Esse recurso, ele vem rubricado, entendeu? Ele tem como objetivo ser aplicado em determinado objeto. E ele não foi aplicado, foi desviado. Então, eu acho errado. E pode ver que o Ministério Público, nesse caso, do meio ambiente, tá? Juntamente com o Consema, estão indo para cima. A situação dos R$438 mil, o doutor Renato Lima Castro estava indo para cima. Então, assim, a falta de traquejo com a coisa pública, mais cedo ou mais tarde, vai ensejar uma ação judicial por parte do Ministério Público para responsabilizar o chefe do Poder Executivo. Nós temos na história de Londrina... Mas será que vai dar em alguma coisa? Porque sabe como é que funciona no Brasil? Conheço a doutora Révia. A doutora Révia é promotora do meio ambiente. É uma pessoa seríssima. Mas ela pode ser uma pessoa séria aqui embaixo. Subiu lá para cima, lá já sabe como é que funciona, né? É assim que funciona. Né? Vai lá para cima, lá morre. Mas eu acredito no caráter técnico das intervenções do Ministério Público, porque, pelo que eu sei, né, os procuradores, eles dão amparo, né?
Eu sei porque eu tenho amizade com os promotores, felizmente sempre me dei bem com o Ministério Público, então nós temos a doutora Suzana, que marca em cima. Nós temos a doutora Révia, que marca em cima. Nós temos o doutor Renato, que sempre pegou no pé do pessoal. Jorge O pessoal também. cara, o Jorge, não, o Gaeco é o pavor da corrupção, né? O pavor da corrupção. Sou fã do doutor Jorge. Isso. O doutor Jorge, meu amigo também, excelente promotor, né? Então, nós temos assim uma gama de promotores em Londrina muito atuantes. Mas, o coronel, do jeito que está indo as coisas aí no judiciário, aí o problema aqui embaixo, primeira instância, depois o STJ, depois lá em cima, isso aí pode morrer lá em cima, da primeira instância, depois o STJ, depois tem o STF, isso já sabe como é que funciona. Pode estar tudo certinho aqui. Os promotores vão trabalhar, vão fazer o serviço dele, vai para o STJ, o cara tem peixe lá no tribunal, né? O cara tem os contatos. Eles têm contato, assim como os coronel têm contato um com o outro, eles também têm contato entre eles lá. Entendeu? É assim que funciona. É igual política. Política, o cara não foi na rede social. Eu vi um vídeo dele depois aí, tentando tirar o dele da reta, dizendo que não tinha nada a ver, entendeu? Eu não sabia. Eu vi o vídeo dele fazendo. É a cara de pau. Porque político. Eu fiquei 4 anos de vereador. Rapaz, não tem. Não tem. O senhor só vai se arrepender. Se o senhor ganhar para deputado, o senhor só vai se arrepender. É um metendo a faca nas costas do outro, coronel. Não duvido. Entendeu? Ali ninguém é amigo de ninguém. Ali é só jogo de interesse. Eu já acabei de contar uma história aqui, no âmbito da Polícia Militar, em que isso também aconteceu, né? O cara me deu uma facada nas costas. Eu entendo assim, pelo menos. Imagine lá em cima que o negócio é mais. No âmbito político e na Polícia Militar também existe política, né? Infelizmente tem aquelas pessoas, eu conheci grandes praças, grandes oficiais, que falam a coisa, bigode, e não cumpre. É isso, e cumpre. Rapaz, agora tem aqueles caras que são volúveis, voláteis, né? Que serpenteiam e tal, né? E outro dia saiu um boato que o coronel Tordori ia assumir o comando geral da Polícia Militar. Acho que nem o próprio comandante-geral sabia disso. Quer dizer, pô... Eu também fiquei sabendo. Eu acho sacanagem, cara. Eu acho que essas coisas têm que ser acertadas. É um puxando o tapete do outro. Então, na não política, concordo com isso aí. se for assim na política, eu já estou um pouco É pior. Já política é pior. Eu estou meio vacinado já, porque na Polícia Militar, que eu falei, a maioria das praças e oficiais com as quais eu fiz amizade são gente honesta, gente firme, tá? Mas tem o pessoal que é difícil. Então, por exemplo, eu vou falar do Coronel Hudson. O Coronel Hudson, eu trabalhei com ele quando aspirante, trabalhei com ele como subcomandante no 5º Batalhão, e ele sempre foi muito, muito homem comigo, entendeu? Assim, quando era para rasgar o verbo, rasgou, e falava, fechava a cara, e, sabe, não tinha essa conversa. Então, eu confio no cara. Tanto que quando eu perguntei para ele, ele já falou assim, sim, tá acontecendo, ele não negou, tipo, vem aqui pra gente conversar depois, não, ele falou, tá acontecendo, cara. Ele tem respeito da tropa também. Então ele tem respeito da tropa, então, é por isso que eu falo pra você, eu não tenho mediação judicial, porque da reunião da qual nós participamos, estavam também o Gustavo, que é um cara que é meu amigo. Eu também café Gustavo. Gustavo é uma gente boa, cara. Sempre foi irmão meu, trabalhou comigo na P2, foi pro Águia depois, eu também fui do Águia. Eu passei meu lugar para ele no Águia, ele foi para lá. E o Gustavo é um cara firme. Então, tenho certeza que num eventual rolamento de testemunha, ele vai falar a verdade. Eu tenho certeza que o Hudson vai falar a verdade. Tenho certeza que o Coronel Price, que era o chefe do Estado-Maior, vai falar a verdade. Por mais que o Tordoro negue, é verdade, cara. Entendeu? Por mais que o Thiago negue. Então, se quer entrar com ação judicial, vamos fazer o pau torar, cara. Vamos trazer tudo para a tona, vamos colocar a verdade na mesa. Só que eu vou falar uma coisa, o Thiago Amaral. Você vai perder. Você vai perder, cara. Escuta, o Thiago Amaral, eu vi essa semana, vocês abriram um edital aí para colocar mais pardal em Londrina, entendeu? Mas já não tá cheio de pardal lá, parece que 50 milhões, quase 50 milhões de reais. É muito dinheiro. Para colocar mais pardal em Londrina? Então, mas ele não tinha falado que ia... Parece que na campanha dele, ele disse que ele ia diminuir. Ele ia diminuir. Né? E aí, esse monte de pardal. Tem até outro dia um rapaz que está trabalhando comigo na pré-campanha, o André, mandou um áudio meio incisivo para o Thiago. Eu vi a resposta do Thiago. Falando que ele não está investindo mais porque as multas que os pardais aplicam autopagam a despesa. Mas quer dizer, então vai arrecadar com multa. Então o objetivo é arrecadar com multa para compensar
Eu não concordo com isso, eu acho errado. Se ele falou que ia reduzir, então reduz. Uma coisa que o político tinha que ter, sabe, cara? Palavra. Palavra, entendeu? Não tem. Então, eu falo isso porque quando eu concorri à prefeitura, às vezes a equipe de mídia falava assim, é bom você falar isso, coronel. Cara, a Adriana me conhece, minha esposa me conhece, ela sabe como é que eu sou. Eu falava pro pessoal, cara, eu não vou falar isso, sabe por quê? Porque eu não acredito nisso, cara. Se um dia eu ganhar, eu não vou. Eu já sabia, em certo momento já percebi que ia perder porque o Bolsonaro apoiou o Thiago. Então, o Bolsonaro é o líder. Falou, vem comigo. O pessoal do direito que estava comigo seguiu o líder. Foi tudo com o Bolsonaro. Então, tudo bem. Naquele momento que o Bolsonaro veio, até então eu estava chegando a terceiro colocado, estava indo bem, cara. Depois que o Bolsonaro veio, caiu. Desidratou porque os de direita que estavam comigo foram com o maior líder de direita da nação, o Bolsonaro. E aí eu fiquei desidratado. E aí eu fui lá e acabei. Qual a classificação minha, amor? Quarto ou quinto, não sei, né? Porque eu fiz 12 mil votos. Eu ia fazer muito mais. Né? Mas naquela ocasião eu nunca vendi os meus valores, né, por cargo político. Entendeu, cara? Então eu, assim, quando falavam, fala isso que é bom, não, eu não vou falar, porque se eu ganhar, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer, cara. Eu vou ter que negar depois. Isso eu não quero que amanhã peguem, como aconteceu lá com o Thiago Amaral, naquele vídeo que ele fala assim, né? Vamos tirar a saúde da UTI, e a saúde agora tá como tá. Sucateada. Tá sucateada, não tá resolvendo nada. E aí vem a secretária da saúde e fala o seguinte: olha, contratamos tantos médicos no PAI. E a proposta minha que eu tinha para a saúde era você investir no atendimento básico, unidade básica de saúde. Nós temos, eu acho que são 54, talvez eu esteja desatualizado, unidades básicas de saúde. Você tem que colocar médico lá no bairro, lá perto, cara. Não adianta você jogar tudo na UPA, porque vai todo mundo para lá. Por que o cara vai para lá? Ele vai para a unidade básica de saúde, não tem atendimento, não tem médico. Aí o pessoal manda para a UPA e fica superlotado. Pode colocar 20 médicos lá que não vai resolver, velho. Vai ficar aquela superlotação. Se você tivesse aquele médico da família no bairro, com uma viaturinha lá, aí na casa da pessoa, como é que o senhor está? Eles têm um cadastro, um banco de dados das pessoas de idade que precisam de atendimento, das crianças, eles vão lá e dão atendimento. Você tem que investir nisso, no básico, né? Agora, o que acontece? Pensa bem, a secretária de saúde investe na UPA e coloca mais 10 médicos que seja, mas não está dando conta, pô. Mas assim, o que eu vejo nas UPA tem mais guarda municipal do que médico, cara. É verdade, Mas, então, igual a VTR ali da Guarda Municipal. isso é muito ruim, né? Okay. Outro dia foi como é que é o nome dele? O cabeção lá, o Dair José. O Dair José, no programa do Macedão, ele estava... Foi retirado de dentro, né? Quer dizer, não tem como colocar culpa. Não sei se foi a guarda municipal. O guarda foi da Gentil, foi porque o guarda, coitado, não tem culpa. Não tem culpa, coitado. O guarda, ele faz segurança, ele é acionado, né? Ele está recebendo ordem. Não é ele que está fazendo porque quer, ele é acionado e está recebendo ordem. Mas você não pode tratar a saúde com agentes de segurança. Você precisa tratar com funcionário, com espaço, com dignidade. Entendeu? Agora você vai nesses lugares. Não adianta a secretária de saúde, não pode tratar com normalidade o fato de ter um pai sentado no chão, um pai não, vários sentados no chão, com criança no colo no pai. Criança ficando 5 horas aguardando. 5 horas aguardando. As pessoas mandam para mim, Pascoal, mandam para mim reclamação no meu direct. Cara, aconteceu isso, é difícil, coronel, como é que tá? Olha como é que tá e tal. O cara prometeu esse vídeo aí, me mandaram. Eu não fui eu que fui procurar, não, esse que ele fala assim, eu vou tirar a saúde da UTI, né? Eles me mandaram, olha aí, o cara prometeu e não fez, não está fazendo. O contribuinte não quer saber, ele quer eficiência no serviço, porque a eficiência é um dos princípios da Constituição Federal em relação à administração pública. Então você tem que ter foco na eficiência. E eu não consigo ver. Tem aqueles que puxam o saco do prefeito, né? Porque tem carguinho. Tem um cara no grupo, não vou falar o nome dele, não. Um grupo de patriotas aí, rapaz. Tudo que você publica contra o prefeito, o cara vem, rapaz, e descasca, fica bravo, porque esses pré-candidatos têm que trazer proposta, tem que parar de bater. O que é isso, rapaz? Eu sou contribuinte, tenho o direito de criticar. Todo mundo tem esse direito. Nós temos o direito de pleitear, nós pagamos imposto para isso. Puxa-saco tem em todas as aí isso aí, você vai, outro dia puxei lá, esse puxa-saco aí, ele ganha 7 mil, tá lá trabalhando com o cara. Mas aí né, pô? Aí esse cara veio e falou assim, ele veio num grupo e colocou, vou falar do cara aqui, o Maurão
News Londrina, News Londrina. tá? Porque o Maurão ganhava dinheiro na época do Belinati, não sei o que, ganhava 7 mil reais. Olha o Súlio falando do mal lavado, ele criticando o Maurão e tá ganhando 7 mil reais com o Thiago Amaral. Quer dizer, agora, o que tem? O Maurão, porque ele trabalhou com o Marcelo, ele não pode criticar a tua administração? Pô, ele tá fazendo o papel dele de comunicador, ele tem um canal de comunicação e olha, tá bombando, hein? Tá bombando, cara, tá crescendo. O Mauro é uma pessoa de base. Não, mas tá batendo forte e certeiro, cirúrgico, entendeu? Então, outro dia vieram bater em mim porque eu apoiei o Maurão quando vieram criticar o Maurão, né, no grupo. Eu falei assim, ó, Maurão, independentemente do político para o qual você trabalhou no passado, o seu trabalho nesse momento de denunciar está sendo exímio, cirúrgico. Parabéns, cara. Entendeu? Então, eu acho que nós temos o direito de reclamar. Eu cansei de apanhar como comandante, tá? De reclamação de pessoas na imprensa, pelo policiamento. É normal, isso acontece. Você tem que ser transparente, cara. Você vai lá e atende a pessoa, responde a pessoa. Não adianta você ficar bravo. Nós estamos hoje com uma situação, você deve observar que alguns vereadores de Londrina, que no começo amparavam, apoiavam a administração atual, estão batendo, cara. Quando? Estão batendo. Então, eu vou dar uma olhada lá. Ó. Eu vou falar alguns aqui. Aquela Jessicão. Jessicão, Matheus Tum, Michele Tomazinho. Então, se o prefeito não abrir o olho, ele vai perder a base dele na Câmara e vai perder governabilidade, porque sem a Câmara ele não faz nada. Você não pode fechar as portas para os vereadores. Os vereadores são os porta-vozes da população. Eles levam as reclamações, entendeu? Eles trazem soluções. E a informação que eu tenho, porque eles próprios falam, os vereadores, não estamos sendo recebidos. Como é que pode, né? Quer dizer, eu só recebo o líder do prefeito na Câmara? Não pode. Você tem que receber a oposição, tem que conversar com minoria, com maioria. Isso faz parte da democracia. Mas se o cara, de repente, é playboy... Como é que é? Com R ou com L? Com R. Né? Mas se o cara é playboy, ele não consegue conviver com a contrariedade. Como é que é? Eu vi lá, Nininão? Não. É igual Não, isso eu não falei. Eu vi lá, falou de, ó, tem até o vídeo aí, como é que é? Igual o Tiriri, eu lembrei do Tiriri, que é assim, Nininão. Falou desse jeito. Meninão, isso, meninão. Devo ter parado, eu não me lembro. Não. Mas, ó, ele, no caso, ele não aguenta crítica, porque ele processou Heraldo Faria, você acha? Está sendo processado porque chamou ele de... Não fala, não fala. O mesmo advogado lá é o mesmo que o meu, doutor. Eu advogado. Olha aqui. Não pode, é um apelido carinhoso. Prefeito, É o meu advogado. prefeito, eu não estou te chamando de Thiago Matagal, tá? Quando eu fiz a minha publicação no Instagram, eu falei assim, olha, estão chamando o prefeito de Thiago Matagal. Por isso que eu falei, por isso que eu disse isso aqui. Não adianta processar não, porque eu só fui o porta-voz do povo. Então, o coronel, o senhor é pré-candidato a deputado estadual. Pré-candidato a deputado estadual. E se conseguir chegar lá, eu já fui vereador. Fui vereador e fui presidente da Câmara, eu me decepcionei. Até que eu nem saí candidato mais. Sei. Por conta dos punhal. E todo político tem uns 20 punhal enterrados lá no brejo para dar nas costas dos companheiros. Entendeu? Infelizmente é assim. Em cidade pequena é desse jeito. Bela Vista Paraíso, 14 mil habitantes é assim. Entendeu? Sei. Eu me decepcionei. E eu tenho certeza que o senhor chegando lá, o senhor vai se decepcionar também. O que o senhor espera? Porque... Eu estou chegando lá, o seu primeiro ato. O do Thiago Amaral foi aumentar o salário. É difícil você falar em primeiro ato, porque nosso Paraná ele tem um contexto enorme de questões que devem ser resolvidas. Agora, sim, em primeiro lugar, nós temos que ver qual que é a função do deputado. O deputado ele é legislador, tá? Essencialmente, e fiscalizador. Principalmente fiscal. Então, essa é uma situação que ele tem que exercer na integralidade. Tá? Ele tem que fazer isso. Agora, é claro que fiscalizar não significa você bater no governo, mas é fazer indicação, procurar o cara, conversar com o cara. Né? Você tem que ter esse acesso com o governo e ajudar as prefeituras. Eu admiro muito os deputados que são municipalistas. É importante o cara levar recursos para os municípios, ter esse contato com os prefeitos. Tá? Agora, uma coisa que eu sempre fiz, Pascoal, e que talvez seja um diferencial,
Antes de tocar nesse assunto, eu vou tocar num outro para depois voltar nesse. Uma coisa que eu jamais fiz e jamais farei, esse eu não vou falar o nome porque eu não quero ser processado, tá? Eu não quero conseguir inimigos antes de assumir, eventualmente, lá alguma função na Assembleia Legislativa. Mas ontem, rapaz, eu fui no evento do Flávio Bolsonaro, em Curitiba. Esse é o exemplo de deputado que eu não quero ser, tá? Não quero ser. Quando eu cheguei para entrar como pré-candidato, eu dei meu nome ao Coronel Vila. A moça foi lá, olhou, "Epa, chegou um deputado estadual que eu nem sabia que era deputado. Falou, me dá essa pulseira. Calma, não é assim. Tá. E ele começou a destratar a moça. Sabe o que você está falando, moça? Né? Sabe o que você está falando? É o cacete! Falava para ela. E ela falava assim. É deputado federal? Estadual. Ele é filho de deputado federal. Não me pergunte o nome, que eu não vou falar. É assim, o pai dele, que é deputado federal, é conhecido pela cor do PT, mas não me pergunta, que eu não vou falar, tá? Não me pergunta que eu não vou falar, tá bom? Então, mas não fala isso, eu não vou falar porque eu vou ser processado aqui. Mas eu vi aquilo, eu fiquei indignado, tanto que eu fiz uma postagem no Instagram. Esse é o deputado que eu não quero ser. Eu quero receber, como sempre fiz, como comandante, tenente, capitão, coronel, o mais pobre e o mais rico na minha sala. Aquelas pessoas que trabalharam comigo ou que não trabalharam, que me procurarem, havendo possibilidade, é lógico, caso a agenda me permita, nem sempre é possível, a gente tem que ser realista, vão ser recebidos. Eu nunca tive uma pessoa da comunidade que tenha me procurado, e olha que eu sempre fui até rude às vezes com as verdades que eu falo, mas que eu tenha tratado mal. Quando uma pessoa procura o agente público, o comandante, por exemplo, o deputado, ele traz às vezes demandas que você não vai resolver. Mas sabe o que o cara precisa? De acolhimento. Então, às vezes, como comandante, eu falava assim, meu amigão, isso eu não posso fazer. Eu não tenho condições de fazer porque não sou eu que mexo com isso. E mesmo que pudesse, né, isso não. Mas você pode procurar tal pessoa. Entendeu? Que esse cara é bom. Quer ver? Quando eu tenho contato, até passo, ó, liga para esse cara que esse cara é bom. Então, quando você senta com o cara na sua sala, fica lá 15 minutos batendo um papo com ele, dando orientação e ouvindo com atenção, não batendo o pé em paciente, ouvindo com atenção, o cara vira seu amigo, ele vai embora e fala para você, você não resolveu meu problema, você me ouviu, cara. Eu fui na casa do outro e o outro não me ouviu. E o que tem disso por aí, velho? Exemplo, esse político arrogante. Cara, como é que ele faz isso com uma pessoa que é eleitora? Ele não pode fazer isso, não. O deputado não é mais do que ninguém. Eu até falo no meu vídeo, o deputado é um nada. O deputado é um nada. Se for observar as missões dele e a relação dele com a comunidade, ele tem que tratar bem as pessoas, humilhar as pessoas. Isso é ruim. Eu tenho certeza que ele nunca vai ter o voto dela mais. E as pessoas que estavam ao redor, tinha uma mulher que estava lá que se assustou. O professor não pode falar assim com a moça. Eu fiquei olhando para o cara, eu quase intervi, né? Só que foi muito rápida a situação, ele acabou saindo, aí eu olhei, acalmei a moça, calma, tal. Eu não sabia que ele era deputado. Quando eu entrei lá, eu vi o cara compondo lá o espaço dos deputados, né? Até eu achei que era filho do deputado federal só. Aí minha esposa falou, não, ele é deputado. Ele é deputado. Aí eu fui procurar no chat GPT, é uma maravilha, né, cara? Tudo que você procura, hoje ele te responde, né? Eu quero saber de tal. Não, é deputado estadual. Então, eu não aceito isso, sabe, cara? Humildade é muito importante. Tá? E é uma coisa que eu nunca quero perder. Sabe por quê? Porque eu sou nascido na Vila Recreio, em Londrina. Morava perto da Casone, Barra Vento, né? Casone é a vila mais mais velha antiga, de Londrina, né? mais antiga. Do lado da Casone, perto do Barra Vento, que é a Vila Portuguesa, do lado da Vila Nova, Paulista ficava lá pro lado de lá da BR, o Progresso, né? Tinha até as trinquinhas de briga, assim, a gente brigava, assim, em som, tal, brigava. Eu era molecão, né, cara? Moleque de vila, velho. Então, eu morei em umas 8 casas na Vila Recreio, porque meus pais moravam de aluguel, ficavam mudando de lugar para lugar, não tinha casa própria. Era o sonho do pai e da mãe ter casa própria, mas foi difícil conseguir. Depois, no final, nós ajudamos e eles conseguiram, tá? Mas eles ficavam mudando, e era casinha de madeira, velho. Era coisa simples. Eu sou acostumado com coisa humilde, sabe? Quando vem coisa chique pra mim, eu fico feliz pra cacete, porque eu sou acostumado com coisa humilde e me adapto fácil a qualquer situação. Então, chegando a pessoa mais pobre, a pessoa mais rica, eu trato bem. Chega a pessoa de idade, idosa, um abraço para dona Terezinha. Dona Terezinha da Região Norte, uma senhorinha, patriota, de idade, ela me visitava lá, mas ela me abraça e falou, eu te amo, coronel, eu te amo, me beija, fica me beijando, rapaz, eu adoro essas coisas, entendeu?
Outro dia até fiquei chateado que eu postei uma foto, eu abraçando uma criança no calçadão e veio um cara e fez assim, né? Sabe aquele sinal que dá assim? Eles colocam lá, como é que chama? Aqueles emoji, né? É isso? Emoji. Colocou assim, tipo, político puxando saco de criança. Cara, eu sempre fui assim, cara. É uma coisa que eu acho bonito no Guedes. E agora saiu do 5º Batalhão. O Guedes também sempre foi assim. Gente boa. Gente boa. Entendeu? Ele sempre... Até que ele se ferrou por ajudar, né? Ó, Na época, você quer saber? Na época ele... Teve aquela chamada Noite Sangrenta. É. Eu vou defender. Ele foi parceiro vou defender o Guedes aqui, cara, tá? Todo mundo gosta dele. Todo mundo gosta dele. Quando aconteceu, o que ele fez? Ele exerceu a responsabilidade dele. Em todo lugar que houve morte, e houve uma série de mortes naquela noite, ele foi. Mas ele não foi como conivente de homicídio, nada disso aí. Cara, o Guedes, sabe quem a gente brinca com ele? O Guedes não mata nem expediente. O Guedes não mata ninguém. Ele é um cara bonzinho, entendeu? Ele não mata nem expediente. E aí colocaram o cara porque ele, usando a responsabilidade dele de superior, ele foi acompanhar tudo. Aí ficou aquela coisa. Porque em todos os lugares de crime ele estava também? Para segurar a bronca da policiada? Pô, ele se ferrou por isso. Invadiram a casa dele, fizeram busca e apreensão. Isso é humilhante, velho. Entendeu? O cara entrar, mexer na calcinha da sua mulher. Você já fez busca e apreensão? Também já fez? É assim que é feito, cara. Pegar um capitão da polícia, ele era capitão, e fazer isso com um cara que ele tinha tanta visibilidade na imprensa. Fizeram aquilo com ele, tipo, é como se fosse um leãozão bonito para tirar foto. Vamos pegar o cara que é o queridinho da imprensa. Fizeram com ele. Meu respeito, Egades, tá? Você sempre foi um bom profissional e o que fizeram com você foi uma tremenda injustiça. Né? E sabe, quando você passa por uma situação dessa, vem a depressão, a tristeza, a agonia, porque você se sente sozinho. Né? Então, minha admiração, tá? Eu não trabalho igual a Guedes, nosso trabalho é diferente, eu sou mais caveira mesmo, eu gosto mais de ir para cima, né, entendeu? Já tirei muito ladrão, já quase fui baleado várias vezes, então a gente tem um perfil diferente, eu e o Guedes. Mas eu tenho que reconhecer que ele era o queridinho da polícia. Qual foi a sua maior ocorrência? Velho. A maior de todas. Não teve maior, né? Porque assim, eu vou contar uma história para você que foi legal, porque essa eu previ. Eu previ o assalto e aconteceu. Né? Eu era chefe da P2 e nós começamos a interceptar uma quadrilha. Esses caras primeiro tinham feito um assalto a uma empresa de segurança, e que lá, naquela época, tinha muito valor. Eles levaram vários cartões telefônicos, tinha muito valor isso na época. Aí a gente conseguiu levantar quem eram os caras. Aí conseguimos levantar quem eram os caras e descobrimos que um deles era um tal de Marquinhos. Marquinhos, ele estava na colônia penal agrícola, ele veio para cá e participou do esquema. Ele levou os cartões. Pois o advogado do Marquinhos, descobrindo que a gente levantou que era ele, foi lá no batalhão conversar comigo. Olha a cara de pau, né? Foi falar comigo, falar que, o Marquinhos não tem nada a ver. Eu falei, tem, advogado, tem sim, tem a ver. Aí, como eu conversei com o advogado falou com ele, o cara tinha um telefone dentro da colônia. Aí ele me ligou. O Marquinho, preso na colônia penal agrícola, ligou para o tenente Vila. E preso? Preso. Eu falei, cara de pau, né? Eu tô ligando pro senhor para falar pro senhor o seguinte, que eu não participei desse negócio não, hein? O cara... Pô, eu fiquei feliz, sabe por quê? Porque o telefone dele cantou no meu. Então agora vai interceptar esse porra. Vou grampear o cara. Aí, pô, grampei o cara, ele saiu com o telefone, comprou um Fiat Uno azul. E eu tava com o Santão, o morenão lá, que mora lá no Jardim do Honor, de bigode, assim, forte, assim, meio careca, assim, né? Trabalhava comigo e ele foi o cara que começou a interceptar o Marquinhos. Ele que escutava o Marquinhos. Aí o Marquinhos planejou um assalto no sábado à noite, em Mauá da Serra. Ele pegou o Fio da Brataque e o... Cacete, esqueci o nome do terceiro. Esqueci o nome do terceiro. Aí eles foram para fazer o assalto. Isso era um sábado à noite, cara. A gente foi lá, na época, o posto da Polícia Rodoviária, lá de Mauá da Serra, era da PM. Não era da Polícia Rodoviária Federal ainda. A gente foi lá, reuniu a P2 lá, veio uma equipe da P2 de Apucarana com a gente. E a gente esperando. Eu peguei, não vou falar o nome da policiada para não comprometer a policiada, tá? Peguei uma policial militar minha que era da P2, ela foi com um subtenente,
Antigão, já aposentou, tal, um de barba. Eu falei, lembra o nome, mas eu não vou falar não, porque a gente tá falando de criminalidade, é bom não falar. Eles dois, o casalzinho, ficou num bar que ficava em frente ao maior mercado. Os caras tinham marcado até horário, cara, 8h30. Né? Só que a gente fazia muito dessas campanas aí, depois de interceptação, os caras desistiam. Então eu não acreditava que os caras iam fazer, sabe? Mas a gente foi lá com toda a estrutura. Muito bem, ficaram lá os dois. E tinha mais dois mercados pequenos. Eu coloquei um piazinho, que depois foi o Polícia Civil. Cara de moleque, assim, frente lá para acompanhar. Cara de moleque de propósito, para não desconfiarem. Cara de mano, né? Maninho assim e tal. E coloquei na frente do outro mercadinho, que estava fechando, já era pequenininho, bem. Um outro também, que era um piazinho, que mexia com a parte administrativa da P2. Aí nós planejamos, pessoal, se eles vierem, eu vou ficar no posto de saída, entendeu? Você fica em tal lugar, você fica em tal lugar, você fica em tal lugar. Não vamos trocar tiros com eles dentro da cidade. Vamos trocar tiro com eles fora da cidade, na rodovia. Vamos só acompanhar. Se eles fizerem o assalto, vamos esperar terminar, para não trocar tiro aqui dentro da cidade, a gente vai lá e pega os caras na rodovia. Beleza. Mas assim, eu confesso para você que, na verdade, eu não acreditava muito que esse cara ia fazer isso aí, né? Aí, primeiro eu estava lá no posto da Polícia Rodoviária, toco meu telefone, é a policial militar. A policial militar. Ô chefe, esses caras não vêm? Já são 8h pouco. Calma, eles falaram 8h30, espera um pouco. Não vai ser no horário certinho, pô. Tá bom. Daqui a pouco, o tenente de Apucarana estava lá na placa da vaca escondido, com uma viatura. Aí passa o Fiat Uno azul. A gente sabia que era o dele, com 3 caras. E aí eu falei pro tenente, não vem atrás que ele vai perceber. Fica aí, não vem atrás não. Estão vindo pro trampo. Aí ligou de novo, a policial impaciente. Gente boa essa polícia. Se ela virar essa entrevista, ela vai saber que ela gosta muito de você. Aí, beleza. Ela ligou de novo. Os caras não veio? Porra, cara. Calma. Os caras vão chegar. Estão vindo, pô. Aí passou um pouco, tocou de novo, era de novo. Aí eu já ia falar assim, vá pra puta que pariu, né? Eu tinha amizade, né? A gente se tratava assim, né? Tinha muita liberdade um com o outro, né? Quando eu falei, falou, para. Ela falou, fica quieto, tenente, fica quieto. Aí eu, o que tá acontecendo? Entraram! Os caras estão dentro do mercado. Estão de terno. Entraram. Puta que pariu. Aí, cara, nessa hora eu me senti meio visionário, uma coisa meio esquisita, assim, meio Deus, assim, sabe? Cara? Desculpe Deus falar isso, mas, nossa, esses caras acham que vão morrer daqui a pouco. Eles nem sabem. Eu já sei. Né? Perfeito. Aí eu olhei, pessoal, começou o assalto, cada um pro seu canto. Aí que saiu o pessoal cantando viatura descaracterizada, cada um no seu ponto. Aí um cabo, morava no Leonor, não vou falar o nome também dele, muito bom, meu amigo, que foi parceiro meu no Grupo Águia, pediu para chegar perto com a viatura dele, uma viatura vermelha. Ele pode chegar, mas não chega em frente, fica só de longe olhando. Aí ele ficou de longe. Ele passava por rádio e a policial passava por telefone, com uma dificuldade pro sinal, porque era um lugar ruim de sinal, sabe? Aí daqui a pouco os dois começaram a falar, um por rádio e ela por telefone. Estão saindo. Vou entrar no Uno. Porra, cara, você imagina. Arrepiado. Coisa boa, né? Vai dar certo esse trampo, né, cara? Daqui a pouco, eu tava no posto, eu e o... Não vou falar o nome do cara. Cara, gente boa demais também. Ele tem um irmão que trabalha na 4ª Companhia Independente, 30º Batalhão. Aí passa, cara, o Fiat Uno, passa o carro, o veículo vermelho, esse cara que era do Grupo Águia comigo, com outro cara, o cara tava com um fuzil. Eu já saí rasgando atrás. E veio um outro com um cara sangue ruim de Cambé. Hoje tá em Cambé. Sangue ruim o cara. A gente foi. Cara, daqui a pouco, eles não imaginavam que a gente estava em várias viaturas. Eles pensaram, acho que era uma só. Quando o pessoal colocou o Kojak, que é aquele giroflex único, assim, né? Colocou o Kojak para abordar e puxou a sirene, era uma viatura descaracterizada, só era noite, né? Era 8h30, quase 9 horas. Né? Eles pararam. Eles pararam e eu estava bem atrás, né? Nisso, de repente, eles aceleraram e veio um tiro de dentro para fora, para cima da viatura da frente. Oh. Rapaz, aí começou o acompanhamento, eu só vi o menino que estava na viatura, troca de tiro, ele saiu o corpo para fora com o fuzil, com o fuzil. Eu acho que nessa deve ter pego na cabeça do Marquinhos já. Quebrou um. Né? Furou todo mundo. O cara passou na minha frente, eu tava com a bereta. Na época tinha a bereta, não tinha muito fuzil como tem hoje, né, cara? Hoje tem bastante. Eu saí com a bereta, deu uma rajada, né? Aí o carro perdeu o controle. Puta, olha a cagada.
bateu de frente com o Corsa Sedan. Que não tinha nada a ver com a parada. Nada a ver com a parada. O Corsa rodou, não chegou a capotar, mas rodou e caiu para fora da pista. E o Fiat Uno, o cara, ele atravessou a pista, bateu e foi lá pro meio do mato. Não era mato, na verdade, era uma grama assim, né? Aí, cara, o cara saiu de novo armado, um deles. Pepeu, lembrei o nome do cara. Pepeu. Pepeu morreu depois lá na Shangri-La, matado por um pessoal aí da gangue dos Osa depois. Quem é da área sabe disso aí. Muito bem. Aí sai o Fio. Tira moleque do ataque. Saiu armado. Pô, já foi, pá, tiro no peito e já caiu, né? O Pepeu saiu, também sacou da arma, levou um tiro, só que ele se entregou, soltou a arma. Aí quando eu cheguei no carro para fazer limpeza, eu cheguei no motorista, o Marquinhos já estava lá. Sabe, o fuzil é o seguinte, cara, o fuzil, o tiro entra aqui, é um buraquinho. Ele sai, ele explode. O Marquinhos estava no volante, ele cérebro tudo pelo carro, e a arma na cintura. Aí eu fui lá e puxei a arma da cintura dele. Então, os 3 armados, 2 mortos, o Pepeu com tiro no peito, conseguiu viver, foi socorrido, viveu, depois morreu matado pelos asseclas dos Osa, né? E assim, enfim, todo mundo morreu. Foi uma ocorrência para mim fora do padrão, fora do contexto, porque é uma coisa que nós conseguimos antecipar, prever, cercar. Tá? Felizmente o cara do Corsa Sedan não se machucou, tá? Não se machucou, né? E eles até foram muito compreensivos, eram 2 que estavam no Corsa. Chegaram e falaram, não, eu vi o que aconteceu, tal, vocês não tinham o que fazer. Eu estava vendo na rodovia, eu vi o que aconteceu. Tá? A culpa não é de vocês, não. Então o cara foi gente boa, não teve que pagar nada, o cara devia ter seguro, subiu e tal. Mas foi uma ocorrência que me marcou. Tive outras, várias, assim, sabe? Mas essa, eu acho bacana falar dela, porque foi uma coisa muito feita na base da inteligência, sabe, cara? Uma coisa muito arquitetada e deu certinho, cara. Trampão, trampão. Aquele trampo, eu não me esqueço dele. O que o senhor acha de policiamento de proximidade? Tá. Vamos lá, então. Vamos falar em policiamento de proximidade. Policiamento de proximidade é importante. Policiamento comunitário, policiamento de proximidade, a integração de policial militar com comunidade é fundamental. A comunidade ela é fonte de informação, né? E eu acho bacana. O que eu não concordo vai uma crítica com o modelo que era aplicado. É uma crítica, tá? Desculpe, Tortura, mas é uma crítica. É o modelo que o Tortura aplicava no 5º Batalhão e na 4ª Companhia, depois no 30º Batalhão. Eu vi assim, sabe? Eu achava muito migué, entendeu, cara? Assim, ó, pegava lá, vou falar o nome do cara, Almeida e mais um. Aí ia lá na São Quinte. Aí fazia uma foto do Almeida com mais um policial, lá na São Quinte, policiamento de proximidade, conversando com o comerciante, legal. Lá na São Quinte. Aí ia lá para Figueira, fazer uma imagem do policiamento de proximidade. Quem que tava lá? Almeida e mais um. Aí ia lá para Santo André. Quem estava lá? Almeida e mais um. Aí ia lá no Mercado 88, lá no Eucalipto. Chegava lá, quem que estava lá? Peraí. Isso é H. Para mim é H. Policiamento de publicidade. Policiamento de publicidade. Porque policiamento de proximidade, o cara tá sempre junto. Ele conhece o cara, ele tá frequentando, ele toma o cafezinho, ele almoça lá, que seja. Não acho ruim que o policial meu faça isso. Só gosto que o policial deixe o giroflex ligado lá, para mostrar que tá fazendo policiamento. E, assim, quando você fala assim, eu pego um grupo só, uma equipe para fazer o policiamento de proximidade em toda a área, você não dá conta, cara. Então, eu sou muito mais de você fortalecer a rádio patrulha, que é a essência do policiamento. Toque é fundamental. Rotan é importante. Trânsito é importante, é tudo muito importante. Mas a essência, o que deve ser mais valorizado na polícia, na minha percepção, porque são os verdadeiros, não que os demais não sejam, mas eles são mais heróis, é o pessoal da Rádio Patrulha. Quer um exemplo? E Bela Vista do Paraíso. O que aconteceu? Foi veiculado aí, tá? Você viu os 2 polícia, cara? Eles chegam sozinhos, cara.
Eles chegam sozinhos, pegam aquela turba, você tem que sair no soco, rapaz. Você apanha. Eu sempre falo o seguinte, eu tenho orgulho de falar. E não deu um tiro. Não deram um tiro, velho. Não deram um Demonstraram um preparo que podia até se justificar um tiro lá. Podia. Mas eles foram controlados, estavam sozinhos primeiro, saíram no soco, foram criticados pelo pessoal, ofendidos. Então esses caras são os caras. A Rádio Patrulha tem que ser valorizada demais, porque se eu chego com o Choque, que é um grupo especializado, muito bom, eu chego com 4 policiais, com bomba de gás lacrimogêneo, eu chego com luz e som, chego com spray de pimenta, um monte de coisa, cara. Entendeu? A Rádio Patrulha, ele chega, ele não sabe o que ele vai encontrar. Você faz Rádio Patrulha a vida inteira, cara, sabe disso. Chega lá, às vezes, é uma coisa que não vai dar nada, daqui a pouco a coisa vira, velho. Você tá apanhando. Eu tenho orgulho, policial militar, operacional, em algum momento da vida ele vai apanhar. Apanha mesmo. Você chega na favela, velho, eu fui na Brataca uma vez, cara, porra. Eu fui na Brataca uma vez com uma equipe lá, chegou lá, a gente pegou um nóia lá, um nóia com droga. Ah, meu cacete, cara. Era um moleque, você fala, mas 2 marmantes pra pegar um moleque é difícil. Cara, moleque suado, nóia. Você colocava no camburão e ficava esperneando, batia na cara da gente. Era a mãe do cara jogando pedra, o cachorro mordendo. E assim, você apoia. Vai chegar o apoio. Chega em 5 minutos. Mas 5 minutos é uma eternidade para quem tá lá. Você fica ofegante, cara. Você dá soco no moleque para amolecer o moleque não amolece, cara. Você segura, joga, leva pé na cara. O familiar enchendo o saco, o pessoal jogando pedra na viatura. E você tem que colocar o cara, porque tem um objetivo, que é prender o cara. Colocar o cara na viatura e ser vazado da favela. Mas o duro é colocar dentro da viatura. O duro é colocar, porque tá todo mundo te atrapalhando. É o que aconteceu aqui em Bela Vista do Paraíso. Parabéns, eu fiz um vídeo. Parabéns, policiais de Bela Vista do Paraíso. Aí chegou um apoio, ajudou o pessoal, tal, né? Acho que veio de Alvorada, é isso? Equipe de Alvorada. Veio de Alvorada para ajudar. Então, voltando à questão do policiamento de proximidade. Nós temos que colocar muita viatura de rádio patrulha na rua. Quando eu cheguei no 5º Batalhão, Pascoal, nós tínhamos tudo de especial que existia. Nós tínhamos, com 700 policiais, apenas 5 equipes de rádio patrulha. 5. Não fecha essa conta. 700 policiais, eu colocando regularmente 5 viaturas de rádio patrulha, aí comecei a enxugar. Enxuga daqui, enxuga dali, da especializada. O 5º Batalhão era uma grande padaria que não vendia pão francês. Aí você não tinha viatura de rádio patrulha, demorava para chegar na ocorrência, o policial não tinha apoio rápido. Eu consegui transformar de tal forma a aplicação do policiamento do 5º Batalhão, que chegou em certos momentos eu colocava 50 viaturas, porque a viatura tinha efetivo, era só uma questão de gestão. É claro que algumas pessoas ficaram chateadas comigo, porque muita gente saiu da zona de conforto, né? Mas eu cobrei, e chegava a colocar 50 viaturas na rua. E eu tinha, assim, uma média. Porque eu trabalhei numa época em que era 12 por 24, 12 por 48, e você era aplicado nas 48 ainda em instrução. Tá? Eu fiz uma média que era o seguinte, o policial meu não pode trabalhar mais do que 42 horas por semana. Esse é o padrão meu. Se ele trabalhar, eu compenso depois. Tá? Aí fala assim, mas eu trabalhei 60. Peraí, mas o cara trabalhou 50, 60, porque ele pegou essa jornada. É como se fosse uma hora extra. Ele opta, ele não é escalado, ele opta por fazer mais para ganhar mais. Isso existe hoje na polícia. Então, se o cara trabalhou 60, é porque ele optou. É igual na iniciativa privada. Se o cara fez hora extra, ele trabalhou mais do que as 44 horas. Mas hoje está pagando, né? Está pagando. Mas não. Na nossa época não pagava. Não, é por isso que eu falei. É por isso que eu falei que nós fazíamos 12 por 24, 12 por 70, por 48 e éramos aplicados ou em policiamento ou instrução nas 48. Entendeu? Então mudou. Hoje, se comparado com 94, quando eu cheguei aqui no batalhão como aspirante, hoje a polícia está humanizada, cara. Hoje, rapaz, a polícia tem viatura boa. Chegou uma leva de fuzil aí agora. Nós conseguimos vários fuzis na minha época de gestão pro Choque, pra Rotan, um monte de fuzil. Então hoje, cara, a polícia nossa está muito equipada. Tem moto, tem viatura, aquela tem 15 viaturas, agora deve ter mais, né? No Choque, Trailblazer, cara. O que tá faltando hoje muito é efetivo, né? O efetivo. O efetivo, eu digo para você assim, quando eu era comandante do Antes não tinha viatura. Eu fiquei não tinha equipamento, mas tinha efetivo. Isso. Hoje não tem efetivo, tem viatura à vontade. Tem tudo, mas não tem falta efetivo. Então, o que acontece?
Eu passei 4 anos comandando o 5º Batalhão. Eu sou o comandante mais longevo, que mais tempo ficou comandando o batalhão. Muitos caíram, porque o batalhão é complicado politicamente, ele é forte, né? Então, às vezes, vem um vento ruim, fecha o tempo lá e o cara cai. Eu né? Tentou me derrubar, né? Ele não conseguiu, mas derrubou depois. A gente teve já comandante que saiu porque usou uma expressão errada, né? Lembra eu não vou falar o nome do cara, porque eu gosto do cara. Acidente de trabalho. Ele falou que foi um acidente de trabalho, uma situação em que um cara morreu numa intervenção policial e o Requião e o De Lázaro vieram e cortaram o cara. Então, assim, é muito político esse batalhão, né? Se você não se cuidar, se você não for inteligente, você cai. Tem que tomar cuidado com o que fala. Muito cuidado. Então, eu comandei a 4ª Companhia Independente, hoje 30ª, e comandei o 5º Batalhão. Foram 6 anos. Eu não recebi nenhuma escola. Só, aliás, para não falar que eu não recebi, quando eu estava saindo do 5º Batalhão, estava sendo formado uma escola. Foi a primeira. A única que na minha gestão nós tivemos. Não tivemos mais. Agora parece que está tendo outras, né? Fiquei sabendo que está tendo outras escolas aí, legal, isso é bacana. Essa recomposição é boa. Mas na minha época não teve. Agora não posso reclamar. Porque tinha combustível, tinha viatura, tinha armamento, tinha colete para todo mundo, entendeu? Tinha o dinheiro da extra jornada, que eu acho que é uma sacanagem. Vou explicar o porquê que eu acho que é sacanagem. Tinha tudo. Por que eu acho que é sacanagem? Porque é uma forma do governo pagar o cara da ativa e não observar a equiparidade do pessoal da reserva. Então, o policial fica tudo feliz por estar recebendo a atividade extra-jornada, que é a hora extra na polícia. Acho que é uns R$800 por mês. Então, acho que dá uns 800, não sei quando, na época minha tava, acho que eram uns 300 ou 400, 300 cada. Só que assim, ele recebe, mas esse dinheiro ele não vai receber quando ele se aposentar. Então não é como um aumento. Vai cair. Entendeu? Então é uma sacanagem. É uma sacanagem. Você vai achatando o salário do policial. Eu acho errado isso aí, tá? Você vai achatando. Ele vai depois aposentar, ele não vai levar a integralidade mais como ele queria. Não contabiliza, então. Não contabiliza. Entendeu? Aí então, vai judiar, porque ele está acostumado com aquele dinheirinho que entra mais. Aí o cara aposenta, ele não vai querer mais aposentar. Isso, vai perder. Entendeu? Por que fizeram essa jornada? O aspecto positivo da extra jornada é o seguinte: o cara, ele ia fazer o bico dele. Ele ganhava às vezes isso, R$200, R$150, para fazer o bico. É muito perigoso. O policial ele fica sozinho, ele não está com colete às vezes. Nós tivemos o caso do soldado Wagner, que morreu fazendo um bico lá sozinho. É perigoso o bico, cara. Tá? Para grupos como o PCC, esse tipo de coisa aí, é um alvo fácil. Né? Então, já que ele vai fazer o bico, venha para a polícia, uma equipe, com um colega do lado para trabalhar, com colete, com viatura, não vai gastar seu combustível, gasta o combustível do Estado, usa a arma do Estado, usa o fuzil, usa a 12, usa tudo, cara. Fique com segurança. Você tem apoio dos demais se você precisar. Dá um grito, chega a todo mundo. Não vi que você não tem isso, cara. Você é sozinho. Então, eu acho muito positivo essa jornada, porque você tirou o cara do bico e jogou o cara para uma atividade dentro da caserna que é mais segura. Ele tá parado. Lá fora ele não tá parado, cara. Então, eu acho legal isso aí. Tá? Só que assim, ele não agrega esse valor para aposentadoria. Então, é uma forma que tem a administração do Estado de pagar mais para quem está na ativa, é o incentivo, sem que ele tenha que pagar isso na previdência do cara. É um jeito de economizar. Ao invés de dar aumento, paga essa jornada para ele. Vai ficar feliz, vai receber, não vai fazer bico, e nós não temos que pagar a previdência. Vamos encerrar já mais de 1 hora. Tá? Rapaz, a gente vai conversando. Cansado, né? Mas assim, é bom, né, de conversar, né? O papo foi bom e tal, tem muito mais coisa para falar. Eu tá cansado, vamos encerrar o papo aí. Eu tá cansada, a esposa dele tá cansada. Dá para perceber que eu estou escutando aqui, ó. Entendeu? Então vamos encerrar aí, Coronel. Tá bom, Pascoal, obrigado. Foi um prazer ter o senhor aqui com a gente aqui. E tem alguma coisa para falar aí pro nosso pessoal aí que tá. Pessoal de Londrina, de Londrina lá, né? Que tá. Bela Vista do Paraíso, Londrina, Alvorada do Sul, 1º de Maio, Sertanópolis, Porecatu. Eu vou esquecer alguma cidade aqui, não porque eu não acho importante, porque minha cabeça me falha mesmo. Ibiporã, Cambé, Sertanópolis, falei Sertanópolis. Então, pessoal, obrigado por estarem acompanhando
esse podcast. Eu queria agradecer vocês por terem me convidado. É muito bom você falar aquilo que você sentiu dentro da caserna e os seus projetos, né? Eu tenho um projeto na minha vida, sou pré-candidato, né? Não posso pedir voto, evidentemente, não posso ainda, mas as pessoas conhecem meu trabalho e quando você for fazer opção por algum político, antes de pensar no que ele vai ser, e isso é importante, você olha a carreira do cara e o que ele já fez. Se ele trabalhou, se ele é um cara trabalhador, ele demonstrou isso na vida dele, se ele foi eficiente, isso é perfil dele. Ele vai ser eficiente, cara. Se ele foi ineficiente onde ele passou, ele não vai ser eficiente depois. Se ele nunca, não foi trabalhador, ele não vai ser trabalhador. Então, é o primeiro parâmetro que você tem que ter é esse. Eu agradeço a paciência de vocês, espero que esse bate-papo tenha sido gostoso, que vocês tenham se empolgado, tenham ouvido. Eu agradeço a oportunidade. População de Bela Vista do Paraíso, já que eu estou aqui nessa data, vocês merecem mais segurança, tá? Eu vou fazer aqui uma lamentação, né? Tiraram daqui, né, o Sargento Edgar. Era um cara que parece que era querido aqui em Bela Vista do Paraíso. Pô, para quem pensa em policiamento de proximidade, vai tirar um cara que era querido, né? Então, vocês merecem um cara que de fato seja próximo de vocês, tá? Não que a equipe que está aí não esteja, mas vocês merecem mais estrutura. E se Deus quiser, um dia a gente vai conseguir fazer isso por vocês. Beleza? Encerra, Matheus. Corta, vamos corta. Corta. Já encerra aí. Eu vi, ela tá querendo ir embora.